Fala, mamíferos! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com a mesa cheia, convidado de peso. Tô aqui com a Deliene. A Deliene é uma parceira de longa data da Companhia do Leite. Ela tá aqui me acompanhando hoje de host. Minha parceira Karina aí no Milkverso. Hoje a gente tá com o Rafael. Vou deixar o Rafael se apresentar, como de praxe aqui. Se apresenta pra galera, Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou médico veterinário, tenho 33 anos e atuo como veterinário aqui do Laticínios V-Milk e da Fazenda. E é isso aí, vamos bater um papo legal aí hoje. O que a gente vai falar hoje, Rafael? A gente estava conversando muito sobre a questão de como que as pessoas estão preocupadas com o que o mercado de trabalho tem para oferecer, né? Principalmente os universitários estão cada vez aumentando, né, a quantidade de pessoas querendo trabalhar no agro, querendo trabalhar com veterinária, zootecnia, e isso acaba gerando um certo medo, né? Muita gente saindo formada, e o que o mercado tem para oferecer para essas pessoas? Então, vamos tentar trabalhar junto aqui numa conversa legal para oferecer dicas de como que a pessoa pode se sobressair aí no mercado de trabalho. Eu vou contextualizar aqui para os nossos ouvintes o porquê que a gente chamou o Rafael para falar disso. O Rafael falou com vocês que ele está lá na fazenda da V-Milk e recebe aí um grande número de estagiários, né? Tava brincando aí que virou uma fazenda escola. Então, acho que ele vai conseguir passar aí pra gente uma visão muito clara de como que esse pessoal tá saindo da universidade, como que tá chegando aí para atuar no campo, quais são os anseios e como que a gente pode aí, com a presença da Deliene também, dar dicas para esse pessoal se preparar melhor para atuar no campo. Até aproveitar você comentar, eu fiz alguns estágios, né, no final da graduação na área de bovinocultura leiteira, e assim, tudo que eu vi, lógico que aproveitei muita coisa, mas tudo que eu vi que faltava, que eu queria ter tido a oportunidade de fazer e não tive durante o estágio, eu tento oferecer para o pessoal lá. Então assim, o pessoal acaba gostando muito, acabou espalhando a notícia e por isso que hoje a gente tem essa quantidade de gente lá ajudando a gente. Acaba sendo muito bom para todo mundo, né? Para mim, porque assim, o dia melhora muito, né? A gente tem contato com muita gente diferente, fica uma coisa divertida. Lógico que tem que ter um certo limite, né? Senão vira bagunça. Mas, e para os meninos também é muito bom, porque o pessoal você vê que está com anseio mesmo de aprender, de mexer mesmo com os animais, de ter aquela experiência prática, aquela vivência prática, e eu tento oferecer isso ao máximo. Né? E isso é raro, né? Porque pelo menos eu, em vários estágios que eu fiz, enquanto na época da graduação, você chegava e grande parte do estágio era ficar na rapação. Não, e é uma coisa muito engessada também, eles colocavam pra fazer uma mão de obra pesada ali. Tem medo, né? O estagiário vai fazer... Exatamente. Né? Bagunça. Mas assim, tem um outro ponto também, tinha muitos lugares que eu ia fazer estágio e assim, o proprietário às vezes não gosta, né, só confia ali no profissional. E uma coisa que eu tenho, assim, muita abertura lá dentro da V-Milk é, assim, a abertura dos proprietários mesmo. Eles são pessoas, assim, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, são pessoas muito boas e para eles é um prazer, assim, realmente dar essa oportunidade para todo mundo. Eles sempre procuram ajudar as pessoas e acho que, assim, é um prazer maior ter esse tanto de gente ali aprendendo e saindo formado com vamos falar assim, com um dedo da ajuda deles, né? E eles retribuem, né, os formados, né, porque vai para o campo e vai mais preparado, porque já viu, conseguiu participar de alguma coisa ali na prática, pegou o desafio ali de verdade. O que você vê, Rafael, da chegada desse pessoal ali no estágio? Um pessoal que já está mais avançado na faculdade, quais são os medos, os anseios, o que você pode falar? Olha, eu recebo gente de tudo quanto é jeito, né? O pessoal vem pedir estágio para mim, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de falar não. E então assim, eu recebo todo mundo de braços abertos e tem diferentes perfis. Assim como eu comecei o estágio com muito cru, tem estagiários que chegam lá muito crus, mas com vontade de trabalhar. Tem gente que chega crua, mas não quer mexer com nada, então esses daí acabam naturalmente saindo. E tem um pessoal que já é mais focado, né? Tem muita gente entrando na universidade hoje, eu vejo, porque assim, já está no meio, né? Os pais têm fazenda e tem aquela visão de crescer, então assim, um pessoal às vezes mais focado, até precocemente, às vezes surpreende bastante a gente. Então assim, eu tenho de tudo ali, para falar a verdade, né? Mas assim, independente do grau de conhecimento que a pessoa tenha, o medo é sempre o mesmo. Todo mundo fala, pô, Rafael, eu estou quase formando, como é que vai ser?
fica essa preocupação assim bem nítida, né? O que o Rafael falou aqui agora casa muito com o que a gente vinha conversando, né? Da importância de experimentar cedo para saber o que você gosta e ter tempo durante a faculdade de trabalhar isso. A Deliane que estava falando muito disso aqui. Eu acho que, assim, uma forma, né, de guiar essas pessoas, de auxiliar essas pessoas para que elas entrem no mercado de trabalho um pouco mais preparadas, né? Eu acho que o caminho para isso é o quanto antes, dentro da sua entrada na graduação, você conseguir decidir em que área que você quer atuar, com o que você quer trabalhar, né? Pelo menos pensando nas grandes áreas ali, da zootecnia ou da veterinária. A sua linha, você quer trabalhar com pequenos animais, com clínica e cirurgia? Você quer trabalhar com animal de produção, com a bovinocultura? Ou você gosta de suinocultura, avicultura? Você tem vontade de trabalhar na parte de inspeção de alimentos, ou silvestres, ou com cavalos? Então, assim, quanto antes você decidir a área que você quer atuar, mais precocemente você vai buscar essa capacitação mais direcionada. E isso vai fazer muita diferença lá na frente. Eu tenho um almejo, assim, um sonho comigo de que no futuro a escola de veterinária, a escola de zootecnia, ela mude um pouco o formato de atuação dela. Mas até que isso aconteça, eu acho que a gente tem que fazer o nosso rebuliço ali mesmo e a gente correr atrás de capacitar durante a graduação dentro daquilo que a gente quer atuar. O meu desejo é que a graduação ela pudesse... lá no começo a gente fazer o ciclo básico e a partir dali de 2 anos e meio, 3 anos de graduação, cada um seguir o seu caminho em relação a essas grandes áreas que eu falei, né? E aí o ensino ser direcionado para quem vai trabalhar com bovinocultura, para quem vai trabalhar com equinocultura, para quem vai trabalhar com aves e suínos, para quem vai trabalhar com inspeção de alimentos e para quem vai trabalhar com animais de companhia, né? Isso ia formar profissionais muito mais competentes, né? Muito mais capacitados, direcionados, né? Eu como instrutora ali, capacitando pessoas na parte de nutrição de bovinos de leite, por exemplo, quando o recém-formado chega para fazer uma capacitação comigo, ele é um recém-formado que ele fez uma disciplina de nutrição, que ele viu na mesma disciplina nutrição de ruminantes e não ruminantes juntos. Que ele viu nutrição de silvestres junto com de vaca de leite. Então ele acabou completamente perdido, né? Ele não viu foi nada. Cada setor é muito amplo, né? Muito amplo, exatamente. Então, assim, e a área de atuação é diversa, né? Ele passou na matéria, mas ele não absorveu quase nada, né? E ele não consegue replicar aquilo na atuação prática dele. Exato. E mesmo o curso seguindo, né, essa divisão, que seria espetacular, se você se formasse como médico veterinário para trabalhar com bovinocultura, ou para trabalhar com inspeção de alimento, e os cursos fossem realmente independentes. Eu escuto, mas se a pessoa, no final, ela mudar, ela não quiser aquilo, ela faz novamente a segunda parte da graduação. Sim. Ela já fez a metade do ciclo, 2 anos e meio, 3 anos, como ciclo básico, e agora ela faz... Adiciona um título, né? E segue o caminho, que às vezes ela pode realmente descobrir que não é aquilo que ela quer. Mas esse ensino mais direcionado, a gente está aqui falando da bovinocultura de leite, eu defendo muito uma visão multidisciplinar da bovinocultura de leite, né? Que a gente consiga entender como funciona o sistema de produção, entender sobre agronomia, sobre zootecnia, sobre veterinária e sobre gestão. Se esse curso fosse separado, a gente conseguiria trazer toda essa visão multidisciplinar para quem vai lá ajudar o produtor de leite ou o produtor de corte e colocar um profissional no mercado muito melhor. Mas enquanto isso não acontece, pessoal, eu acho que o caminho é o estudante ele entender isso e falar assim, bom, então só a graduação não é suficiente, eu preciso entender o que eu quero e buscar fazer estágio o mais cedo possível para ele entender como é que funciona, né, o setor que ele quer atuar. Exato. A conversa me levou para uma memória que eu conversei na semana passada com uma professora da veterinária da UFLA, e ela estava falando que grande parte dos alunos que tinha hoje na veterinária, a gente sabe que não está buscando aí pela bovinocultura, né? Não sei como que está aí em outras universidades, mas lá na UFLA eu estava falando disso, e que eles buscavam por silvestres.
Grande parte. E aí eu acho que às vezes falta até uma ideia do que o mercado está precisando, né? Porque não basta gostar. A gente tem que entender onde que tem espaço de mercado para trabalhar. E aí que muitos iam para a área de silvestres e depois entendiam que não existia um espaço de mercado bacana para trabalhar, não sei, num zoológico ou em outras pequenas áreas aí, e acabavam voltando para a área de animal de produção. Sim. O pessoal que chega lá já está voltado para trabalhar com bovino mesmo, vai nessa de teste. O que você vê dos alunos da veterinária lá? Então, eu tenho visto, principalmente assim, a maioria dos meus alunos é de universidade particular, e eu vejo que a grande parte dos que me buscam para fazer estágio estão nesse contexto que eu comentei de assim, já estar inserido no meio, né? A família já está inserida no meio, já tem uma fazenda, ou tem algum parente que já tem a fazenda e já enxerga uma sucessão familiar ali para tocar. E busca o desenvolvimento, né? Porque a gente enxerga que o mercado ali da bovinocultura leiteira, a margem está só estreitando e quem não se tecnificar e se profissionalizar vai acabar saindo do mercado. Então, assim, esses meninos, a maioria já tem a faca e o queijo na mão, já tem a propriedade, já tem as vacas. Agora é aprender como é que trabalha direitinho para conseguir evoluir, progredir, aumentar volume, né? Diluir custo e ser bem sucedido na atividade que cada dia que passa ela está se tornando mais difícil. E assim, você comentando isso daí, reforça um pouco, né, essa questão que eu coloquei. Nós estamos falando de alunos que já estão direcionados, né? Eles sabem o que eles querem atuar. Olha que privilégio seria eles poderem conduzir a faculdade sem ter que fazer as disciplinas que não vão fazer parte da atuação dele. E uma coisa que eu chamo muita atenção dentro desse processo, tanto para quando a gente vai contratar um profissional, isso vale lá para o produtor, né? Quanto para o estudante mesmo, né? Ou para o recém-formado. Ter no mercado hoje um profissional que ele atende um cachorro, um periquito, um cavalo e uma vaca... Dr. Paul. Gente, é impossível ele ter habilidade técnica para isso tudo. É impossível ele ter material de trabalho necessário para isso tudo. É impossível ele dar conta de estudar tudo que é necessário para ele dominar todas essas espécies. Então, é um péssimo caminho para os dois lados. Para quem está recebendo a prestação de serviço dele, vai receber uma prestação de serviço incompleta, de uma pessoa que não tem os materiais suficientes para fazer um bom atendimento. E ele fica completamente perdido ali dentro daquele processo, né? Dificilmente ele vai conseguir ganhar respaldo, ganhar credibilidade perante os clientes. Então, a gente tem que escolher um caminho, um trabalho. E quando eu falo que a bovinocultura poderia ser, né, um curso isolado só de bovinocultura mesmo, né, pegando leite e o corte ali junto, pegando todas as áreas de domínio, nutrição, reprodução, sanidade, gestão, todos os pontos que a gente precisa dominar, isso não impede que existam os especialistas. Então, vão ter as pessoas generalistas, que vai entender do setor e que vai dominar extensão, assistência técnica gerencial como um todo, e vai continuar sendo necessário existir capacitação, especialização, pós-graduação, para quem deseja ser um especialista, para quem quer atuar só com cirurgia, só com clínica, só com reprodução, só com nutrição, só que agora vai ser um nutricionista que entende de bovinocultura de leite, vai ser uma pessoa da reprodução que entende do negócio bovinocultura de leite, né? Isso faz uma diferença muito grande, né, Rafael? Demais. E assim, isso é outra coisa que acontece. Tem muitos meninos que chegam lá, meninos e meninas, que chegam lá e assim, tem um foco muito grande de falar, eu quero trabalhar com reprodução. E às vezes até sabe, né? Sabe muita coisa, né? Já sabe ali fazer uma avaliação ginecológica, já entende um pouquinho da fisiologia da reprodução, sabe inseminar. Mas assim, isso é uma das primeiras coisas que a gente corta a asinha ali. Não tem como você ser um bom profissional e realmente chegar no campo e gerar soluções ali para uma fazenda se seu foco for só a reprodução. Até porque a gente sabe que para uma vaca de leite a reprodução ali ela é o elo mais fraco da cadeia. Para que ela funcione, tudo tem que estar muito bem azeitado ali na fazenda, né? A parte de nutrição, a parte de sanidade, os manejos. E a reprodução ali ela só é um reflexo de tudo bem feito antes. Se o profissional chegar no campo e não conseguir enxergar as falhas, nunca que ele vai conseguir resolver a parte reprodutiva.
É né? multidisciplinar mesmo. Exatamente. Né? Não tem como não ser, né? Por isso que é E a muito gestão importante tudo. essa parte que a Deliane está comentando. Realmente a pessoa entrar e ter um curso realmente focado no negócio como um todo. Funciona assim nas engenharias, né? Hoje, pelo menos aqui existe um curso base, né, das engenharias, e aí depois você seleciona lá, você vai para civil, mecânica e por aí em diante. Acho que ajuda até para a pessoa que vai decidir ali se ela quer zootecnia ou ela quer veterinária, né? Porque muita gente entra, acho que nas duas, às vezes entra na veterinária e fala, não, mas eu queria trabalhar era com produção. E acaba se vendo ali com clínica, cirurgia, animais de companhia e fala, nossa, não era isso. E migra para zootecnia. Talvez ele não quisesse ser zootecnista, ele queria ser um veterinário que trabalha com bovinocultura. Exato. Né? E isso vem lá no final do curso, né, para o pessoal aí tanto da veterinária quanto da zootecnia. E pensando em sistemas de produção, principalmente pensando em bovinocultura, em ruminantes, a agronomia precisa entrar nesse processo, né? E hoje existe uma briga tipo assim, mas você não pode tomar a área do agrônomo. Gente, nós veterinários que temos atuação dentro da agronomia, a gente não toma lugar de absolutamente ninguém, porque o agrônomo que trabalha com milho, com soja, com horta, com fruta, ele não vai atuar na produção de alimento para bovinocultura de leite. Então a gente precisa dominar isso daí, né? Então seria extremamente necessário dentro desse curso existir, entender sobre fertilidade de solo e nutrição de planta. Quais plantas? As plantas que são alimentos para as vacas, né? Como é que eu vou criar vaca e não ser agricultor? A gente fala muito isso, né? Para o produtor. Você precisa produzir alimento para você colher leite. E aí, ser um bom agricultor, precisa né, ser um bom agricultor antes de tudo, né? Então, a base do profissional também precisaria estar respaldada em conhecimentos de produção de volumosos. E hoje, infelizmente, não está, né? A gente precisa correr atrás por fora disso daí e capacitar para a gente guiar o produtor a fazer uma boa silagem, a formar bem uma pastagem, qual volumoso for que decidir, né, produzir dentro do perfil ali de cada propriedade. E isso acaba acontecendo ali depois da graduação e a gente acaba perdendo um tempo considerável ali até que a gente ganhe bagagem para realmente dar suporte pro produtor. E a gente sai muito afobado da faculdade também. Você tá ali, gente, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou ter que fazer isso mesmo porque eu não consigo naquilo ali que eu quero? Então, assim, a gente tendo esse direcionamento dentro da faculdade, realmente, o que você quer, quando você chega no mercado de trabalho, você está muito mais seguro do que você quer e fala, não, eu vou tentar aquilo mesmo. E aí, você encontra num lugar igual lá dos meninos que eles dão estágio, te mostra ali tudo. Gente, é lindo, é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que buscar isso mesmo dentro da graduação. Dá até um pouquinho mais de segurança para a pessoa, né? Você sai mais. formado, lógico que você não vai formar sabendo tudo, porque assim, todo dia a gente está aprendendo, né? A Deliane aí dá curso para muita gente, mas todo dia está buscando conhecimento. Sem dúvida. Isso daí um bom profissional sempre vai estar fazendo isso. Mas você sair com uma certa segurança faz uma diferença muito grande. E eu não tive essa oportunidade, né? Na verdade, durante a graduação eu trabalhei com uma área totalmente... Não tinha nada a ver com a veterinária, né? Diz que você ia de terno para a faculdade? Não, teve uma época que eu estava trabalhando com a parte de marketing e vendas e sim. Mas eu trabalhei muito tempo na parte de administração junto com um consultor aqui na cidade de Lavras. E eu trabalhava como assistente e tradutor. Então, assim, eu peguei uma visão da parte de gestão, que consegui aplicar um pouco na fazenda. Mas eu não peguei cedo os estágios na área de bovinocultura. Fui pegar isso mais para o final da graduação e até um pouco depois de formar. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse começado antes, eu teria ganhado muito tempo e muito mais segurança. Porque depois que eu formei, eu fiquei inseguro por muito tempo. Né? Eu acho que cabe a mensagem, assim, se você está no último período, não desespera, né? Exatamente. Não, calma, respira, tem tempo, Tem né? tempo. É claro que, né, para quem está lá no início, é um recado importante, né? De você traçar onde você se enxerga daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20. Mas se você está no final, você precisa parar, respirar, entender e falar assim, não, para onde que eu quero ir? E encare os seus primeiros anos de trabalho com a humildade de que ainda não sei. Então eu vou
continuar Sim, me isso é muito capacitando, né? De falar assim, ó, eu ainda não estou pronto. Apesar de ter feito 5 anos de uma graduação, eu ainda não estou pronto. Exato. Então, eu Bem vou buscar suporte da minha família, buscar suporte de alguma forma e ir para um estágio. Continuar sendo estudante ali até que eu me sinta realmente capaz, né, de atuar ali como um profissional com um nível técnico melhor para que eu ajude outras pessoas. Nós estamos falando de ajudar pessoas em relação a um negócio. Exato. Isso é muito sério, envolve o dinheiro do dinheiro. outro, né? Exatamente. Então, a nossa recomendação, ela tem que ter muita responsabilidade para ser feita. Então, assim, só aproveitar para compartilhar um pouquinho da experiência. Mesmo depois da minha graduação, eu fui buscar estágio, fiz estágio até com ordenhador, aprendi a tirar leite, amarrar a vaca direitinho, e acompanhava veterinário, fazia parte de clínica, de reprodução. Então, assim, isso tudo depois de formar. Isso, assim, só para validar o que a Adeliane está falando. E depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre, que eu pegava uma propriedade para atender, eu tinha essa humildade de falar para o produtor, olha, tem coisas que eu não vou saber, mas eu vou procurar aprender para poder aplicar aqui e resolver seu problema, né? Uma coisa que acontece hoje que gera muita desconfiança nos produtores também, é às vezes chamar um técnico, que não é um técnico que está na propriedade sempre, o cara vai lá, faz o serviço mais ou menos, fala que é aquilo, não prova aquilo com um exame nenhum, assim, simplesmente dá um diagnóstico, faz o trabalho dele, vai embora, recebe e não resolve o problema do produtor. Então, assim, é isso que a Adeliane estava comentando. A gente ter uma certa humildade depois de saber que a gente ainda está num processo de aprendizado. Com certeza. Eterno, né? Eu acho que o caminho precisa ser dedicação, estudo e humildade. Exato. Sempre, Sem né? dúvidas. E a gente tem que ouvir muito o produtor, né? Ele, o produtor, o gerente, os funcionários, pare para ouvi-los, entender sobre as dificuldades dele, entender sobre, ouvir o histórico, quando a gente pegar um caso clínico, ouça, né, as pessoas que estão envolvidas ali na operação. Elas conhecem o rebanho, elas conhecem a propriedade, e tem muito para trazer para a gente. Isso faz uma diferença muito grande. E às vezes elas vão ter sacadas, né, que a gente, por ser externo, não teria. Então, essa humildade no relacionamento ali faz bastante diferença. E assim, essa parte também é muito importante, né? A gente forma achando, vai trabalhar com veterinária, forma achando que vai só lidar com o animal. Acho que uma das habilidades mais importantes que a gente tem que desenvolver é saber se relacionar bem com as pessoas, seja com os produtores e seja com outras pessoas que também estão dentro da cadeia. Com né? certeza. Uma coisa que me ajudou muito no começo ali da profissão, tinha muitas dúvidas, muitos receios, era ter contato com pessoas boas e com mais experiência que eu. Né? Esse contato, esse tete-a-tete aí de você tirar as dúvidas, era muito importante. E o produtor também, em muitos momentos, o que ele precisa realmente é que você escute o problema dele. Né? Essa questão do relacionamento, às vezes, é muito mais importante do que até o conhecimento técnico, que alguém, às vezes, vai ser muito mais experiente que você, mas não vai ter um bom relacionamento com o produtor. Sim. E aí eu acho que um ponto que cabe aqui, uma observação, é que se você é um profissional que quer trabalhar com a bovinocultura de leite especialmente, e você não tem vínculo com o meio, você não é filho de produtor, neto de produtor, você é uma pessoa extremamente urbana. Uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça para você dar conta e conseguir ser um profissional de sucesso dentro da bovinocultura. Você precisa fazer um estágio dentro de uma propriedade para você trabalhar na operação dessa propriedade. Sim, você precisa dominar a operação dessa propriedade, como funcionário, né, dessa propriedade. Entender como é que é o manejo da fazenda, né? Ter vivência de como é que é o fluxo de trabalho dentro de uma fazenda de leite. E isso aí é o começo para você conseguir ter uma boa atuação profissional. Você não vai conseguir ser um médico veterinário respeitado se você não entender como a operação funciona. Então, você tem que saber dar leite para bezerro, você tem que saber rapar um curral, você tem que saber ordenhar, você tem que saber tirar leite na mão, você tem que saber tirar leite na máquina, você tem que saber retirar a silagem de um painel do silo. Inclusive, você precisa saber fazer operações de máquinas como trator, entender sobre implementos agrícolas. Então,
não se ache superior por estar buscando um diploma, ou por estar um diploma na mão e você não poder colocar a mão no operacional. Você precisa colocar a mão no operacional, acordar cedo, ir por dentro, cuidar da limpeza, entender a importância da limpeza, da organização de tudo. Isso, gente, é a base para que você realmente seja um bom profissional. Tá tudo. Os funcionários só vão te respeitar a partir do momento que você sabe executar. Então, isso é necessário. E muitas vezes um profissional chega numa fazenda, vamos colocar aí um exemplo de um profissional do meio comercial, né? Vai tentar implementar um produto ali dentro da fazenda, e ele é um cara que chega na fazenda, ele trata super bem o produtor, o proprietário, e nem olha na cara dos funcionários. Cara, esse cara aí ele vai se queimar muito rápido. Queima. Porque o próprio funcionário não vai seguir as instruções da forma correta. E o produto não vai funcionar. Exatamente. Então, assim, o relacionamento tem que ser igual com todo mundo, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar. Você está falando que é importante a pessoa ter essa vivência aí do operacional. Tem muito estagiário que chega e assim, tem aversão a qualquer serviço operacional. E acha que só porque realmente está estudando ali um curso superior de veterinária ou de zootecnia, ele só vai atuar naquilo que ele quer. É exatamente isso que a Deliane falou. Nenhum funcionário de fazenda, nenhum produtor vai te respeitar se você não dominar o processo como um todo, né? Então, da mesma forma que eu também não acho que seja legal você trazer um estagiário para a fazenda e só colocar ele no operacional e não dar oportunidade para ele pôr a mão em vaca, fazer os trabalhos que... É da profissão, que né? são da profissão. É o tempo ali, né? Ele tem que ter tempo para fazer todas essas coisas. Já diria o professor Marcos Neves, quer entender de vaca, você precisa ficar perto de vaca, né? Exatamente. Então, esteja lá, vai chegar o momento de rapar o curral, vai ser uma semana ali na rapação, depois vai passar para outras atividades, e até mesmo dentro do estágio, você vai ganhando a confiança de quem é seu líder ali, né? No caso do pessoal com você. E até para entender ali também as dificuldades que a equipe passa para hora da gente recomendar, né? Sim. Quando eles põem alguma dificuldade, você ter vivido aquela operação sem entender, tá, mas então será que não dá para a gente pensar numa outra forma de executar isso aqui? Será que eu não estou pedindo algo que realmente da forma como está a estrutura dessa propriedade hoje é difícil? E um ponto que a gente precisa trazer muito, muito com a gente na atuação de bovinocultura de leite, que é um negócio, é uma atividade que nós estamos falando de dinheiro, né? Envolvendo dinheiro dentro dessa operação. As decisões técnicas, o conhecimento técnico, a decisão técnica é o nosso elo, né? E eu sou muito defensora de fazer práticas sempre baseadas em evidência científica. Contudo, a gente precisa a todo tempo olhar para a nossa tomada de decisão e entender qual que é o custo dessa operação. E entender se aquele nível tecnológico, aquela técnica, ela se aplica para a realidade daquela propriedade, daquele momento daquela propriedade, da estrutura daquela propriedade, do caixa daquela propriedade. Porque existe o ótimo e existe o que dá para ser feito naquele momento. E a gente, profissional, a gente precisa ir ganhando experiência para poder pegar a informação técnica, a informação científica e replicar ela para dentro da propriedade de acordo com a sua capacidade de caixa. Se a gente fizer o ótimo produtivo e a fazenda não ganhar dinheiro, a gente é um péssimo profissional. Exato. Sem dúvidas. Exato. E tem muito exemplo disso, né? Acho que você, como está no campo inserido há muito tempo, você pode dar um exemplo aí bem básico para todo mundo poder entender. O que você colocaria aí de um exemplo de uma sugestão de um técnico que chega ali, entra na propriedade e sugere uma coisa que a fazenda está anos-luz ainda de implementar? Olha, assim, vamos pegar aí exemplos em vários setores. Às vezes, vou começar pela recria, que é algo que, assim, eu acho que é o que mais gera impacto financeiro. Se a gente for entender como é fazer uma recria tecnicamente correta, o que está respaldado na ciência em relação à nutrição de bezerras lactentes, de bezerra desmamada e de novilha. A técnica perfeita para ter um excelente desempenho, hoje, para se fazer isso, custa em torno aí de R$8.000 para você fazer uma novilha para ela parir com 24 meses.
Então, se eu chego na propriedade sem entender sua capacidade de caixa, sem entender a estrutura do rebanho, sem entender a média daquela propriedade, eu posso muitas vezes fazer uma orientação nutricional e de manejo de animais que a fazenda não tem caixa para recriar. E se eu mandar fazer isso, se eu orientar a fazer isso com toda a recria, aí que piorou mais ainda a situação. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar para aquele conhecimento técnico e falar assim, bom, a idade ao primeiro parto ótimo é 24 meses. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Será que se a gente colocar 30 meses aqui no primeiro momento, colocar um ganho de peso menor, aí eu preciso tecnicamente saber quando que eu posso pisar o pé no freio e quando que eu vou perder potencial genético, né? Expressão do potencial genético se eu pisar o pé no freio. Sim. E aí a gente precisa falar assim, ó, aqui na fase dos primeiros 30 dias de aleitamento, aqui não dá para pisar o pé no freio. Na transição para desmama, aqui não pode pisar o pé no freio, senão eu perco o animal. Mas depois dos 12 meses, eu posso desacelerar. Vamos soltar esses animais a pasto, a menos concentrado, e deixar eles chegarem no ponto... às vezes um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde, às vezes é um caminho. Outro ponto, às vezes, que eu vejo ali, essa questão da gente... tomar uma decisão técnica que pode custar caro para dentro do sistema, é às vezes usar produtos de ordenha de primeira linha para vacas que têm baixíssimo desafio de mastite ou clínica ou subclínica. Sim. E às vezes eu não precisaria estar usando todo aquele nível tecnológico. E um outro ponto que eu acho que esse daí é um erro extremamente comum dos recém-formados e até técnicos há mais tempo no mercado de trabalho cometer, é entender que toda propriedade precisa buscar produtividade. Produtividade é algo que vai fazer a diferença, resultado lá no final, tanto na parte da agricultura quanto na parte do rebanho. Então a minha meta, se eu tenho uma média de 10, é passar para 12. Se eu tenho de 12, é passar para 15. Se eu tenho de 15, é passar para 18. E por aí vai. A gente precisa melhorar a produtividade. Quanto mais leite cada indivíduo dá, menor o meu custo de produção, porque a mão de obra é a mesma, a energia é a mesma, o material de ordem é o mesmo, a vacina é a mesma, o medicamento é o mesmo, o rebanho é o mesmo. A maioria dos custos, eles são proporcionais por vaca. Então, eu preciso buscar a melhora de produtividade. Só que, aí a gente pega e entende, então, inseminação artificial. Aí ou o pior, técnico... ou pior. Depois eu conto um caso disso. Inseminação artificial. E aí a gente pega um rebanho hoje que dá a média de 8 litros de leite e insemina as vacas de 8 litros de leite para fazer novilhas de 10 ou de 9. Então a melhora ela é muito lenta. Então eu estou usando uma tecnologia, um conhecimento técnico na expectativa de fazer a fazenda dar um salto, gasto uma nota, né, que foi o primeiro exemplo que eu dei, quanto que custa recriar uma bezerra com 8 litros de leite, ração, feno, ração durante todo o processo. Ela te dá um resultado desse depois. Para sair de uma média de 8 para 10, né? Então, às vezes, aquele momento que a propriedade está, o caminho é trazer animal de fora, que vai ser uma forma para subir essa média, e esses animais que estão vindo entrar no processo de inseminação com um nível de genética melhor, né? E nesse ponto que você fala, a importância de você saber o dia a dia de uma fazenda, para você ter essa percepção também sobre a fazenda, é gritante. Sim. Isso é muito cultural. Eu tinha acabado de sair da faculdade, acho que eu estava no intervalo, tipo assim, acabando a graduação e esperando para começar o mestrado. E aí eu tava ajudando meu pai a capinar a horta de couve lá em casa. Chegou um vizinho e falou assim, uai, Karina, te tiraram da faculdade e colocaram pra capinar? Eu olhei pra ele e falei assim, uai, mas pra gente saber mandar fazer, a gente tem que saber fazer. Exato. E isso é muito real, gente. Pra ter essa percepção que você teve, você já tem que ter o conhecimento do dia a dia ali dentro da fazenda. Com certeza. Se eu tirar o leite da bezerra aqui com esse tanto de dias, se eu mudar aqui, será que vai prejudicar ela? Você estando ali na fazenda todo dia, você tendo esse conhecimento, é muito mais fácil você tomar decisão. E você colocou uma fala aí, assim, a sociedade, ela trata as coisas com muito preconceito, né? Sim, sim. Hoje eu sou produtora. E hoje eu dedico 25% do meu tempo exclusivamente na minha propriedade. Uma propriedade pequena, e eu estou na operação, né? Tem dia que eu estou envolvida no trato, tem dia que eu estou envolvida na ordenha, é uma propriedade familiar, e eu escuto muito isso. Nossa, mas você fez faculdade
para virar produtora? Isso é o que mais tem. A pessoa fala... Meu amigo, não, eu fiz para ser empresária. Exato. E aí, assim, a gente... eu acredito tanto na atividade, né? E as pessoas não têm a visão daquilo como um negócio, enxergam o produtor como jeca, né? Hoje, um produtor... Existe muito produtor de 500 mil, 2 mil litros de leite que ganha mais do que um técnico, né? E tem um patrimônio muito maior, né? Então, é a visão do preconceito, das duas partes. Cultural. E um outro ponto, eu acho que cabe uma observação. Não se ache melhor do que alguém porque você tem um diploma. Nossa Senhora. Você cai do cavalo bonito. Cai do cavalo bonito, assim, nível intelectual não tem nada a ver com nível de escolaridade. Eu conheço pessoas que são semi-analfabetas, no sentido de não ter tido oportunidade de estudo, e que são inteligentíssimas. Então, cuidado com isso, né? Você só teve a oportunidade de estudar, isso não te faz inteligente. Exato. E nesse sentido aí, a gente estava na Agroleite, né, em uns meses atrás, e aí promovendo a venda da nossa plataforma de curso online, e eu fiquei, assim, assustada com o resultado, que uma feira que tinha um nível muito grande, técnicos e estudantes, o maior número de vendas foi para produtores. Exato. Então, assim, eles estão buscando conhecimento. Sim. Além de, às vezes, estar ganhando até mais do que um técnico, eles estão buscando conhecimento. Não, e eles têm essa noção, porque, assim, antigamente tinha essa noção. O produtor, ele fazia das tripas coração para conseguir criar os filhos e formá-los para eles saírem do meio. Sim. Hoje, o que está acontecendo, e assim, eu sou o exemplo vivo porque eu convivo com essas pessoas todos os dias. Hoje os produtores estão mandando os meninos para a faculdade para eles aprenderem mais e voltar para cá, porque eles estão entendendo o potencial do negócio, né? Vendo isso como uma empresa, né? Isso que a gente colocou, que é extremamente importante. Então, assim, a gente foi devaneando lá sobre a ideia de um curso que a gente entrasse numa base comum, né, e fosse especificando depois. A gente falou da importância do estágio. Vamos avançando, tentando entender que outras dicas que a gente pode dar para esse pessoal que não apavora, se você não começou a faculdade agora, já está terminando. Eu estava lendo um livro outro dia que falava justamente isso, que grande parte das pessoas não idealizaram a carreira que elas têm. Então, assim, sempre está em tempo de mudar, né? Está no final. A gente deixou a recomendação de que é bom começar o estágio antes. É ótimo, você ganha muito em tempo, mas o Rafael não começou muito cedo. E é um profissional de sucesso. De sucesso, né? Tá aqui hoje convidado justamente por isso. Eu fui pela suinocultura, gostava muito, fui fazer um estágio, adorei também. Depois fui trabalhar com vaca, trabalhei com cabra, trabalhei com ovelha, fui testando de tudo. Então, um detalhe que eu gosto de tudo também. Tudo que eu faço, eu vou lá e eu gosto. É um perigo. Peixe aves, não. Esses eu não gostei. Mas assim, às vezes a gente não idealiza, mas você vai chegando até lá, trabalhei né? até com apicultura. Então, assim, e apaixonei também. Uma coisa que me incomodava, assim, gritante, é a pessoa não entender ali do mercado de trabalho e falar que ia entrar numa pós-graduação porque não tinha arrumado emprego. Isso aí, nossa, até hoje, quando falo assim, me dá um arrepio na espinha. A academia não tá lá para ser bengala de quem não arrumou emprego, e existe muito emprego, por favor, muito. Né? Nossa Senhora. A gente tem aí... só querer trabalhar, né? Só querer, ter vontade, escutar, né, tá aí aberto com humildade, disposto a estudar. Que outras recomendações que a gente ainda pode dar para esse pessoal aí? A gente deixou uma muito boa, que é a parte de entender sobre máquinas e a parte da agricultura. Existe muito curso do Senar que tem essa pegada prática, né? Pra você dar uma entrada nisso, começar a entender essa parte de máquina que a gente vê pouco na faculdade, né? Acho que na veterinária ainda menos do que a gente vê. Nada, né? na Se você zootecnia. quiser formar sem ver, você forma. Sim. Sem ver a parte de máquina? Sem ver. É obrigatório. Sem ver. Assim, É a gente eletivo. ainda Pelo menos passou quando eu muito. formei era. Na minha época também. Sem ver. Sem nunca ter chegado perto de um trator. Sem saber o que é um arado e um agrate. Exatamente. Sem entender a diferença de uma subsolagem de... E assim, gente, só não é voltando verdade, nessa parte da faculdade, a gente falou o que seria o ideal, né? Mas seria legal até para o produtor que nunca viu como é que funciona, a gente explicar mais ou menos como é que funciona a faculdade hoje, né, de veterinária. Boa. Veterinária, de zootecnia, e que realmente, assim, se a pessoa quiser, ela consegue formar sem ter tido o mínimo contato com a atividade, com Sem os dúvida. animais, né? Então, acho que se a gente expusesse isso, seria legal também um pouquinho.
vai disso, né? A gente passou aí, eu dei aula na época da pandemia, então assim, dava disciplina de reprodução de fêmeas, ensinando um pessoal a parte reprodutiva sem nunca ter visto uma vaca ali, né? O pessoal não sabia nada. A diferença Pensando, de uma não, vaca como vai holandesa passar e de uma ultrassom. egopampa. Não tem noção E de um nenhuma. cachorro vaca alemão. Exato. Complicado, muito complicado. Então, a gente venceu essa etapa aí das aulas online, né? Acho que o curso de veterinária não pode ser 100% online. Jamais, né? Tem que ser uma briga dos profissionais aí para que isso não Sim. aconteça, né? Passando por uma resolução recente, né, sobre isso. E é um curso que é impossível, gente. Não tem Não tem como como. você falar uma coisa Assim, dessas. eu acho que o termo não dá para ser parcialmente online. Eu entendo, às vezes, o anseio que algumas pessoas podem ficar, que essa seria a única oportunidade dele fazer. Mas não dá. Mas não vale dá. a pena fazer online? Exato. Então, assim, que nível de Como você vai profissional colocar você no vai ser, mercado? né? Então, é complexo isso. Exatamente. Defesa a isso, bandeira né? do não para isso, né? Alinhar as expectativas também. Nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Infelizmente, né? Isso. Eu queria muito fazer isso, mas não dá. Isso aí. Né? Tem coisas que realmente O não Rafael dá. puxou um ponto ali, assim, em relação à graduação, de como é que a graduação funciona. Eu acho que o ciclo básico, né, onde a gente estuda as disciplinas que são comuns de todas as áreas da saúde, né, as mesmas disciplinas que um veterinário faz, o médico faz, o farmacêutico faz, o biólogo faz, o dentista faz, né, que são as disciplinas ali do ciclo básico, onde a gente estuda bioquímica, biofísica, e entende ali, né, essa parte que todo mundo considera chata. Ela é necessária, gente. Ela é muito importante. A gente dá uma base muito boa. ter de fato, né, esse nicho ali, essa referência sobre bioquímica, biofísica, microbiologia, estatística, é extremamente importante para que a gente acha de que não é necessário, mas sem aquilo ali a gente não conseguiria entrar efetivamente no conhecimento específico ali, né? Exato. Então esse ciclo básico não tem como fugir dele, e sempre usem ele de referência quando você tem dúvida na tomada de decisão. Sim. Volta lá na bioquímica, faz sentido esse produto? Faz sentido fazer desse jeito? Volte lá na fisiologia e analise, faz sentido isso, né? É o que está no livro do ciclo básico, desculpa, é o que vai te dar respaldo para que você realmente seja um profissional que tome a decisão por você, baseado em evidência científica. Mas quem vai te dar o respaldo é o livro do ciclo básico. Então sempre volte nele e dê valor para esse momento, né? É claro que tem um monte de coisa que fica no esquecimento, que são disciplinas mais pesadas, mas use ela como referência para você como profissional. Lá na sua atuação profissional, você tomar uma decisão usando ali o ciclo básico como referência. Até para ter senso crítico, né? Quando você vai indicar um produto ou Sem quando dúvida. chega um produto novo, né? Isso é muito importante. Você estava falando da parte das dicas, Brenda. Eu vejo assim, uma pessoa que não está inserida no meio, não tem a família ali que tem uma fazenda, tá realmente gostou, se apaixonou pela atividade e quer formar. Uma coisa assim, que eu tive oportunidade depois de formado, quando eu consegui a oportunidade de trabalhar lá na Vimilk, foi que teve um investimento da empresa na minha capacitação, né? Boa. Então, tipo assim, até é um prazer eu estar aqui hoje, até brinquei com vocês que eu tô hoje conversando aqui com uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas que me deu treinamento depois de eu estar formado, que foi a Deliene, né? Então, fiz diversos treinamentos que a empresa custeou para que eu me desenvolvesse, tivesse mais segurança e mais conhecimento da atividade. Então, no mercado de trabalho, tem diversas oportunidades para quem está recém-formado, que às vezes não são muito interessantes financeiramente a princípio, mas que vão ajudar a dar uma base muito boa para que a pessoa lá na frente se torne um profissional completo. Então, assim, eu tenho... Tem estagiários meus que já formaram, hoje eu vejo eles aí bem inseridos no mercado de trabalho, e tem exemplos, inclusive, de empresas comerciais, que às vezes o salário inicial ali a pessoa vai para o campo para vender, às vezes não é muito bom,
Mas a quantidade de treinamento, quantidade de informação que é descarregada para essas pessoas é tão legal que, às vezes, uma pessoa que está insegura ali vai receber esses treinamentos, vai se desenvolver, vai para o campo, vai ficar uns anos ali ganhando um pouquinho menos, mas depois vai evoluir, né? O Ronaldo fala isso, é gastar a sola de sapato e ganhar casca, né? Exatamente. Isso é um ponto de frustração enorme pra gente, que a gente sai da faculdade achando que vai ganhar rios de dinheiro. Nossa, mas nunca. Eu acho que... Spoiler, não vai. Eu acho que isso aí não poderia, a gente não poderia deixar de falar mesmo, né? Esteja disposto a ter não tenha expectativas de altos níveis de salário nos seus primeiros 5 anos. Exato. Se você fizer isso, o que você vai colher lá na frente vai ser muito maior do que você estar focado em achar de que, formei, estou com o diploma na mão, eu quero ganhar dinheiro. Né? O dinheiro precisa ser consequência da sua capacitação. Então, continue investindo em você. Aceite propostas, claro que, né, existem algumas propostas aí não, que é tem absurdas, coisa que é absurdo, né? São absurdos. Mas assim, aceite propostas, né, que cobre o custo do seu trabalho, Permite que sobre que você se desenvolva. Permite que você se desenvolva, invista em você ali, permita que você atenda suas necessidades básicas, né, de moradia, de alimentação. Mas as necessidades básicas mesmo que eu tô falando, né? Não é para mudar de padrão de vida completamente. E aí você vai se consolidar como profissional e de repente o sucesso financeiro ele vem sem que você menos espere. Mas assim, não é só pegar treinamento, não adianta nada se você não estiver disposto a pagar o preço, de arregaçar a manga, de chegar em casa de noite cansado, estudar um pouquinho mais, de às vezes trabalhar 16, 17 horas num dia, que isso é bem normal, na atividade nossa, né? E assim, realmente se dedicar, né? Isso aí eu acho que é um ponto isso que a gente precisa trazer para a equipe, né? Assim, não existe isso de trabalhar de segunda a sexta e 8 horas por dia, né? A gente vai sair muito cedo, a gente vai chegar muito tarde, acima da média, né, em relação à maioria, e se a gente quer se destacar, isso tem que fazer parte, né? A gente desloca para chegar nas fazendas, a gente desloca novamente para chegar em casa, e é claro que a gente precisa, dentro desse processo, arrumar uma forma de conciliar isso com nossa vida pessoal, com saúde, com atividade física, porque também não adianta adoecer mentalmente, né? E cada um dentro do seu limite, né? Não sirvo muito de referência não, né, Breno? Não. Você tá cansado? Não. Mas, bom, assim, a gente precisa entender de que isso faz parte da rotina, né? Acordar muito cedo, a gente precisa acompanhar a ordenha, esse processo ali de que mais do que 8 horas por dia e às vezes ter que trabalhar ali 10 dias seguidos, 20 dias seguidos sem folgar, faz parte normal, né? Normal. E assim, a gente tem que encarar isso como assim, normal, né? Se afastem das pessoas que, quando você estiver fazendo isso, são aquelas pessoas que chegam próximo de você e falam, pra que isso? Puxa pra trás. Esse tipo de gente que não te leva... essa, né? Esse tipo de gente não te leva a lugar nenhum. Você não vai evoluir como profissional próximo de pessoas assim. A gente volta lá no começo de ter bem definido o que você quer pra você. Exato. E assim, quanto mais cedo você decidir o que você quer, melhor. E precisa existir essa ganância. E não é pelo dinheiro. Não. É pela capacitação, é pelo conhecimento, é para você ser uma pessoa que vai mudar a vida de outras pessoas. Exato. E como consequência, o financeiro ele vai acontecer dentro desse processo. O dinheiro vem, né, como consequência. Agora o glamour, acho que não adianta esperar não, que ele não vai chegar não, né? Não, mas aqui, eu vou falar pra você, assim, não tem nada mais satisfatório do que, assim, você se matar de trabalhar num dia e realmente, às vezes, salvar um animal de um produtor, ou você vê ali depois, igual eu tava contando exemplos aí de mudar uma fazenda, vida, né? Muda a vida do produtor, às vezes nem tanto a vida, porque às vezes o cara já tá com a vida ganha, mas você pegar uma fazenda ali começando ou querendo parar e de repente o cara muda e a fazenda cresce e você está vendo ali que o tijolinho por tijolinho que você construiu no seu trabalho gerou esse resultado. É uma atividade muito... A bovinocultura leiteira, né? É uma atividade muito difícil, muito trabalhosa, mas quando as coisas dão certo, assim, é muito gratificante, né? cara. É muito gratificante. É uma das atividades mais complexas. É muito difícil. Dentre as atividades, né? Ela, sem dúvidas. Diferentes tipos de sistema de produção
E tem um ponto também em relação à bovinocultura de leite que pouca gente sabe o porquê ela é tão difícil. Nós estamos lidando o tempo inteiro com fêmeas, gente. E fêmeas é um negócio... Mas a gente vai dominar. Fêmeas é um negócio complexo, né? Não, assim, não é fácil, não. Não é fácil, não. Tem que ter o dom. muda de humor, assim, de repente, né? Não, mas muitas fêmeas ter junto, paciência. reunidas, é um negócio complicadinho. Mas eu vou falar, as fêmeas bovinas são mais fáceis de lidar. Falar que ele tá errado, assim, eu também não sei, né? Não dá pra falar. E assim, a gente pode falar também a gente falou que é multidisciplinar, né? Aí a bovinocultura, mas da infinidade de coisas que existe pra gente trabalhar ali dentro. A gente tá numa mesa aqui mista, né? Muita metade zootecnia, metade veterinária, e que atua em áreas muito diferentes, né? Vou falar do meu lado, que hoje estou muito mais dentro do escritório, trabalhando aí com essa parte capacitação e recrutamento e seleção de pessoas para trabalhar nessa atividade tão importante, vocês mais a campo. Vamos discorrer aí, o que daria para as pessoas trabalhar? Olha, vou voltar ali no vício dos meninos quando eles chegam lá. Reprodução. Reprodução. Quero trabalhar reprodução. Deixa eu pôr mão em vaca. Não, tem mais coisa para fazer. Então, assim, eu coloco eles para rodarem comigo. Hoje eu tem propriedade que eu atendo que eu faço só parte de qualidade de leite. E eu vejo uma demanda muito grande muito grande no futuro aí para essa área, até porque o Brasil está correndo muito atrás aí dos países da Europa, dos Estados Unidos e Canadá. A gente está muito atrasado nessa parte e inevitavelmente a gente vai ter que, a Deliane sabe, vocês sabem, para uma fazenda ser eficiente, uma fazenda eficiente mostra que ela é eficiente no resultado de qualidade de leite. Sem dúvida. Então tem fazenda que a gente atende só nessa parte, tem fazenda que é só reprodução. A parte de gestão é muito importante, tem que entender como fazer a gestão de uma fazenda. O pessoal estava falando, vai abrir um curso agora na UFLA, acho que de 2 anos, a parte de gestão da já tem na Unilavas, atividade. aqui na faculdade particular tem a gestão do agronegócio. Que já importantíssimo, é né? muito importante. Sem gestão... Não funciona. Sem gestão, tanto financeira quanto de pessoas, o negócio Essa não... é uma área que eu acho que vai... muito. Vai. A gente injeta isso vê muito lá isso no na departamento de seleção. prática. E assim, às vezes até para a pessoa que ela gosta da bovinocultura, mas tem uma dificuldade ali na relação direta com o animal, né? Existe ou medo ou dificuldade em si, existe outras áreas para atuar. Existe o laboratório. Existe, uma área. assim... E dentro do laboratório existe muita uma coisa. Diversidade de pontos de atuação Muita coisa. dentro do laboratório para que a pessoa... profissionais extremamente necessários para o mercado. Sim. Existe a área da pesquisa que não é diretamente ali dentro da universidade, que é testes de produtos. Existe o comercial, que é extremamente necessário, e tem muito preconceito na área comercial, que a pessoa enxerga de que ela vai se tornar um vendedor, ela se torna um tirador de pedidos se ela quiser, Se ela quiser. mas Isso é um ponto bom, né? Ela tem uma oportunidade de atuação e com uma remuneração inicial que nenhuma outra área te dá. Sim, E tem absorvido muita gente. Muita gente, só que você... primeira coisa, você precisa escolher trabalhar com uma marca e com um produto que você realmente acredita. Confia e acredita, senão não tem sentido isso, né? E se capacitar realmente tecnicamente para você levar a informação técnica para o produtor para que aquilo converta em venda. É isso que vai fazer você diferenciar você de um consultor da área comercial para um tirador de pedido. E a decisão é sua do que fazer, né? Com todo o seu conhecimento. Existe a área de alimentos, né? Fábrica de ração. Inspeção. Gente, Hoje, assim, inspeção é enorme. tão amplo essa questão de área de atuação. Pegando na bovinocultura em si, você pode trabalhar só com recria, só com sanidade. Eu ia falar da recria. Hoje, inclusive, assim, eu tenho faz 2 anos que a gente montou um projeto, né? Foi aprovado pela diretoria lá da fazenda. Como eu tenho uns meninos muito bons, eu montei um programa ali para a gente colocar meio que a recria, o manejo diário operacional da recria, de monitoramento em cima dos meninos. Então hoje a gente já tem um responsável por dia ali indo, fazendo monitoramento de temperatura, fazendo observação da parte de diarreia, pneumonia, anotação, os tratamentos seguem os protocolos, hidratação. Então assim, os meninos já estão saindo ali meio que com uma noção
top da parte de recria, inclusive na parte de sanidade. E é uma das áreas também, estava falando da parte de qualidade, é uma das áreas que, em geral, é o último ponto que as fazendas vão profissionalizar. Né? Você está acostumado a pegar fazendas ali desde o começo, em geral, o cara vai ajeitar ali a parte de reprodução, vai ajeitar a parte de sanidade, vai aumentar a produção, e as bezerras ainda estão encostadas ali naquele cantinho ali, né? Tem que olhar pra elas, E a mortalidade em geral muito alta, e o último ponto que vai mexer é nisso. Exatamente. E se você não tiver uma recria bem estruturada, uma cria e recria bem estruturada, não tem como a fazenda crescer. Então, daqui a pouco que você construiu... Exatamente. Para saber mais de recria, volte 2 episódios. É muito importante e é muito desafiador também, né? Então é uma outra área que tem muita demanda. Muito. A gente lá no recrutamento e seleção já tem produtores que estão olhando para essa área, contratando pessoas para trabalhar. E a gente está falando aí no nível de ordenhador, para trabalhar com sanidade. A pessoa vai ficar por conta disso na fazenda. Exato. Então, o pessoal está começando a olhar para isso. Tá. Eu acho que um ponto aqui, Brenda, que a gente não pode sair daqui sem falar, nós somos 3 mulheres, né? Uma coisa que eu mais escuto, mas existe preconceito, né, de ser mulher para trabalhar com a bovinocultura de leite? Mas eu escuto assim, todas as estagiárias me perguntam isso. Quando eu vou dar palestra em faculdade, sempre esse questionamento. Eu acho que isso está caindo, tá? Cada vez mais. Cada vez mais. E assim, o meu sentimento, ele é exatamente o contrário. Eu acho que a gente tem mais facilidade do que dificuldade. Concordo. Principalmente um ponto que a gente colocou aqui, a comunicação com o produtor, ela é extremamente necessária para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. E a gente, mulher, tem uma facilidade muito maior, às vezes, de ser impositiva, de ser brava com o nosso cliente, e ele tem uma aceitabilidade maior do que o homem. Então, muitas vezes, eu dou um pito num cliente meu e ele aceita com muita facilidade. Fala assim, não, é pro meu bem, é pra mim mesmo. Se fosse homem, não voltava na fazenda mais. Não voltava. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais privilégio, né, Fora a nossa capacidade de observar mais coisas. Exatamente. A gente fica atenta a pontos que passa batido. Com ali certeza. por 3, 4 homens. Capacidade de organização. Não tô falando de generalizar, geral, mas de forma geral, tudo bem, né? A gente fica perdido para chegar na fazenda. Eu sou ótima com o caminho. Existem os pontos fracos, né? Tem coisas que a gente precisa de alguém para ajudar a gente a fazer. Assim, vou fazer uma análise de silo, vou passar um calador, vou carregar alguma coisa mais pesada. Por que eu vou ser idiota de falar que eu consigo fazer tudo? Não consigo, não. Eu preciso de ajuda, sim, né? De alguém estar aqui me dando suporte. Eu acho que são os sexos, né? Eles se complementam ali. Só que falando especificamente da mulher, né? Que ela tem um pezinho atrás, um pouco de medo, um pouco de insegurança. O sentimento que eu tenho é que contra capacidade técnica e competência técnica não existe preconceito. E de forma geral, a gente tem mais privilégios na nossa atuação, né, do que os meninos. Isso aí, assim, é unânime em todas as fazendas que eu vou, e hoje cada vez mais os produtores querem mulheres. Contudo, entretanto, todavia, é extremamente importante de que a gente aprenda a ter postura profissional. Sem postura profissional, estamos fora. Então, assim, como você se veste, como você se comporta, como você comunica, como é o seu relacionamento com a família, né? Nós estamos falando de trabalhos ali que a maioria das vezes está envolvido o marido, a esposa, filhos. Então, postura é tudo. E vestimenta, gente, a gente não está indo para o baile, não está indo para a festa. Então, a gente precisa saber se comportar. Assim, mas eu não posso ser feminina? Se você quiser passar uma maquiagem que seja extremamente leve. Se você unha, precisa ser cortada. Sim, porque se você vai fazer um exame na vaca, uma vaca. Não tem jeito de ser, né? Acontece? Não, assim, quando chega para fazer estágio, muitas vezes a gente vai fazer manejo reprodutivo, eu dou oportunidade para todo mundo. Inclusive, todo mundo lá sai palpando e quase todo mundo sai inseminando. Todo mundo sai pelo menos conseguindo fazer um diagnóstico de gestação com ultrassom.
Mas se chegar com a unha grande, Não tem jeito, não vai participar, passa. vai ficar só na anotação. Então, como a pessoa se apresenta, ela faz muita diferença. E eu citei uma coisa recentemente, eu acho que tem verdades que precisam ser ditas, né? As pessoas, elas costumam dizer assim, mas minha vida profissional é uma coisa, minha vida pessoal é outra. Não é. Não é. Então, assim, se você quer atuar dentro de fazendas, né, junto com produtores, como você se apresenta nas suas redes sociais faz bastante diferença. Muito importante. Muito. Então, assim, se você quer ter uma rede social que você vai postar uma foto sua de biquíni, se você quer ter uma rede social que você vai, né, ter fotos mais ousadas ali, que tem uma rede fechada. Em uma rede aberta, você precisa ter a profissional e a pessoa, para o produtor, é a mesma. E ele enxerga aquilo, né? Quem é essa pessoa? Tanto não dá para separar que se você, por exemplo, tiver antecedentes criminais, ninguém vai querer te contratar, né? Exato. Se você se envolve em briga, ninguém vai querer te contratar. Independente se for um bom profissional. Independente se for um bom profissional. Então, a gente precisa... É importante quem a gente é por trás, né? A gente é um bom pagador, a gente honra o que fala, a gente não se envolve em confusão, a gente tem postura quando a gente vai nos eventos. Isso faz muita diferença. O nome da gente tem que vir primeiro. O nome da gente Independente de ser falo mulher isso pelo ou menos homem. 2 vezes por semana. As meninas já estão calejadas de escutar. Gente, o mercado do leite, ele é muito pequeno. Você faz uma coisa aqui, lá no sul você vai ficar sabendo. Com certeza. Ele é muito pequeno. Assim, o podcast aqui, ele é de nicho, né, e tal, mas eu tenho certeza que ele alcança muitas propriedades, né, e isso que você falou é verdade, assim, para todas as fazendas que eu já visitei. Ninguém quer colocar a pessoa que tem uma fama ruim dentro da propriedade. E por quê? A gente tá falando de colocar dentro da casa, né, da pessoa. Exatamente. E aí eu bato muito nessa tecla aqui com o pessoal do recrutamento da seleção de ordenhadores que a gente faz. Eu não vou colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Não é uma empresa qualquer que você vai lá, bate pontinho e vai embora. Tem empresa e tem fazenda que você faz isso? Tem, vai de ônibus, né? Mas na maioria dos casos não é. A pessoa mora lá. Estava conversando ontem com um produtor e ele falando isso, que foi lá um casal para ser candidato a ser ordenhador e que a esposa chegou muito decotada. E aí ele falou, eu não sei se ela achou que isso ia ajudar ela, o que era, mas aqui atrapalhou. Gente, nem num estágio, você não vai chegar desse jeito, né? A postura, ela é extremamente importante. E é uma coisa que tá na nossa mão. Roupa não vai definir o que a outra pessoa faz? Não, mas define como eles vão te enxergar ali, né? O ambiente de trabalho. A Isso impressão é muito importante, né? A Isso é pra impressão qualquer da pessoa. profissão, gente. Qualquer Você vai profissão. chegar no médico, ele tá assim, você vai acreditar no médico? Não vai. Isso é muito real no campo, gente. Acho Mas que a até gente mais. vê, viu? A gente vê o povo Com chegando certeza. de cropped. Não dá, né? Mas é isso, gente. Tudo, eu concordo com tudo que você falou. Né? A primeira impressão, principalmente a primeira impressão, tem que ser muito boa. E aí, a gente tá falando aqui, não falamos, né, quanto tempo o pessoal tem de formado, porque as opiniões, elas estão batendo muito. Você formou em que ano, Rafael? 2017, tô ficando meio velho. Não fala isso não, porque eu formei em 17 também. Você me formei em entrega. Não, então eu sou mais... Formei em 2012. Olha só, e Tá vendo? Se mantenha. bate muito, né? Regiões de atuação, a gente não tá tão distante, né? Sim. Mas com opiniões que fazem sentido. Acho que a gente tá falando faz sentido aí. Sim. Vale a pena levar Bom em conta. demais. Rafael, você ia contar pra gente um episódio seu? Você lembra aí pra contar? Vou dar um exemplo depois. Muito engraçado. Do que a gente tava falando? Agora eu já me perdi. De investimento na propriedade? Não. Que a pessoa chegava querendo mudar muita coisa, não era por aí, não? Não, agora fugiu. Na hora Cabeça, tava no gancho, mas a gente Vou contar um caso engraçado pra você. conta pra nós. Não era você que ia contar. Então, não, achei que você ia contar. Não. Da inseminação? De inseminação? O que era? O pessoal da produção aqui tá falando, ó. Era de inseminação? Tá, mas Aqui, ó, roda a manivela. Preciso do contexto, né? O contexto eu não vou lembrar. Depois vocês cortam essa parte, não tem problema não. Não pode deixar, não tem problema Eu não vou lembrar Fica agora. aqui,
fica aí claro que o Rafael tá já esquecendo as coisas, hein? Não Não, sei, mas eu aí- acho que esses estagiários tá te dando muita dor de cabeça. Não, isso aí é muito tempo de trabalho, a cabeça funcionando com muita coisa ao mesmo tempo, aí a gente vai Não, esquecendo mas é tudo. que saiu um estudo. Ai. Não, saiu um estudo que mostra o seguinte: que as pessoas extremamente inteligentes são extremamente esquecidas. Nossa, não, eu então, vou mas aí aguentar não- o Eu não me, me Rafael aplica. agora. eu me senti Albert Einstein. É assim, tá comprovado cientificamente. Se você é muito inteligente, você é esquecido, que você não dá importância pra essas coisas rotineiras. Aí, Esses desculpa, dias eu a gente pode esqueci de começar a puxar o usar? freio de mão do carro, aí ele desceu e bateu no tanque da fazenda. Então acho que eu tô num Num nível nível intelectual. intelectual muito alto, viu? Acontece você puxar o freio de mão e não engatar a primeira também, viu, galera? É. Aconteceu comigo já. Nossa senhora, o prejuízo veio. É normal, não faz parte, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que também falar ainda, encaixa com o que a gente está conversando. Nessa área é muito difícil você conseguir adentrar e se você não estiver disposto a dirigir, né? Isso é muito importante. Assim, tem dia que a gente... tem fazenda que eu atendo que eu dirijo 5, 6 horas e trabalho 2. Então, Nossa, assim, muito você tem que estar disposto a isso. E às vezes você vai atender mais de uma fazenda no dia, né? Sim, Então, quem está entrando no mercado também tem que saber que isso é é necessário. Carteira e carro, e assim. E muita oração, né? Porque é perigoso. É Sim. perigoso. Principalmente Estrada. nessa E época a que pessoa quem tá precisa se chegando agora capacitar das mesmo, chuvas. né? Não é só autoescola, não, né? Não. Se tem pouca vivência com estrada, sai com alguém no início, né? Pois é. Até tomar a vivência Importante. ali de... Até hoje eu me perco, né? Assim, se o GPS falhar, não Já sei onde era. eu tô, né? Nossa, Lascou, gente, tem te cada lascou. cabo, estrada antiga. Nossa senhora. Nossa, é complicado. Só sai dali de ré. Eu queria voltar a uma coisa que eu tava... Eu não sei se eu comentei antes, mas eu creio que não. É que assim, as pessoas podem ficar despreocupadas aí se vai ter oportunidade ou não, porque apesar de ter muita gente formando, poucas estão realmente indo para realmente atuar no dia a dia. E ainda tem muito, assim, o produtor ainda é muito carente. Tá? Sim, O sim, produtor, muito. pelo menos eu falo aqui na região nossa, o produtor pequeno ainda é muito carente de atendimento e de informação, né? Eu vou falar assim, se o cara tiver um conhecimento técnico básico aí legal, tiver o equipamento básico também e sair rodando, batendo de porta em porta, tem Você consegue. muito serviço mesmo. Eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de falar também, assim, é cuidado na hora de criar a sua precificação para a gente não diminuir Exato. a Prostituir a profissão. prostituir a profissão, né? Então, busque com profissionais que estejam mais tempo no mercado orientações a respeito de precificação. E quando você vai entrar na assistência técnica, principalmente nesse modelo de assistência técnica gerencial, se você tem a oportunidade de fazer isso via um laticínio, via uma empresa, Exato. o seu caminho, tendo alguém por trás, né, Uma te auxiliando, metodologia. alguém fazendo, Respaldando, né? respaldando, tendo suporte de supervisão, tendo alguém que define a precificação por você. Você Mesmo fica que muito- você perca uma margem com isso, né? Porque quem está te dando esse suporte tem uma fatia do Não bolo dentro existe desse almoço processo. grátis. Exatamente. Então, mas isso vai te auxiliar a entrar no mercado. Sim. E na proposta, né, de você de surgir essas oportunidades, elas surgem em eventos. Elas surgem com os networks. Tem que Então, fazer. não tenha preguiça de ir para evento, de ir para exposição, de ir para palestra, de ir para congresso. Você precisa realmente estar presente, né, comunicando com as pessoas, interagindo com as pessoas, conhecendo as empresas, para que surjam as oportunidades. E não só as oportunidades, como também assim, você observar as novidades aí que tem no mercado e assim, ter realmente coisas novas para trazer para as propriedades que você já atende. Inclusive ali, se você tiver a oportunidade de pegar uma fazenda no começo, igual eu peguei lá uns anos atrás, foi participação em evento e em treinamentos que trouxe muitas das ideias que a gente vem implementando lá. Eu gosto de falar que a gente tem aquelas brincadeiras do antes e depois, né, foto. A gente ainda está no antes, estamos no processo. Mas para a gente chegar no depois, eu vou ter que participar de muita coisa e pegar muita novidade para a gente poder implementar lá.
E assim, uma dica para precificação, acho que assim, é complexo, né, a gente falar aqui sobre precificação, mas uma dica para precificação é entender a referência, às vezes, porque assim, precisa ser justo para as duas partes, né? Precisa ser possível para o produtor pagar e precisa ser justo para você receber. Então, uma referência hoje, como eu tenho uma paixão muito grande pela área de gestão, por custo de produção, uma boa referência para você é algo entre 1,5% e 3% da renda do leite. É um número que te serve como referência para uma diária de trabalho, algo entre 1,5% e 3% da renda do leite. Obviamente, e infelizmente, nas propriedades menores, a gente vai estar com o preço mais perto dos 3%. Contudo, essa propriedade menor, às vezes, não precisa de uma diária, meia é suficiente. Sim. E as propriedades maiores vai estar mais perto ali do 1,5% da renda do leite. Com esse número como referência, a gente consegue fazer uma precificação boa para as duas partes, né? Que cabe dentro do orçamento de quem está te contratando e que é justa aí para você. Isso é uma das coisas que os meninos mais me perguntam, né? Eles me ligam, às vezes tem alguma coisa para atender, recém-formado, né? Falo, Rafael, não sei quanto que eu cobro isso aqui, quanto que eu cobro um serviço desse, e é bacana ter essa referência, né? Muito bom. Na nossa área, falando a minha da Karina, é menos comum, né? O pessoal vai aí mais para nutrição. E quando eles já estão mais especializados, então já tem até uma boa noção da precificação. A maioria do pessoal sai para atuar aí junto com empresas. E aí a gente até estava conversando num podcast outro dia com o Alan, acho que se você voltar 4 episódios, você vai chegar lá. E falando disso, de empresas que estão entrando aí com a parte de nutrição. Assessoria nessa parte, né? E aí você vem, igual a Adeline estava falando, uma empresa ali te assessorando, te ajudando nesse início. Não necessariamente você vai estar numa empresa ali voltada para o comercial, né, com produtos, já que você quer trabalhar com consultoria nesse caso, mas que você tem uma metodologia por trás. Isso ajuda muito. Um acompanhamento, né? Isso é muito importante. Muito mesmo. Alguém para você trocar ideia, tirar dúvida, isso faz bastante diferença. Nessa parte aí do trocar ideias, né, tirar dúvida, a gente, lógico que é excelente em evento, mas você não vai em evento toda semana, né, o tempo todo. Então, assim, buscar aí grupos que sejam online, né, mentorias, no pessoal que trabalha com isso, ajuda muito. A gente tem aí, vou puxar uma sardinha pro meu peixe, né? O jabá, né? O famoso jabá. Com certeza. A plataforma Milkverso, a gente trabalha aí com cursos para diversos públicos e muito focado em traduzir essa realidade do que acontece no campo, como que você vai pegar ali o que você está aprendendo, aquilo de fato aplicar, né? Porque de nada adianta. Sim. Você pegar esse conhecimento ali e vou fazer o que com isso? E em breve tem lançamento, né, Brenda? Exatamente. Uma mentoria aí com a Deliene, pensado justamente nisso, de vamos usar essas informações de fato aplicadas, vamos fazer uma intervenção na fazenda baseada em evidência científica. Isso funciona ou não funciona? O Rafael já veio com várias ideias no início aqui, antes da gente começar o episódio. Vocês correm, porque senão as vagas vão acabar, né? O Rafael vai divulgar aí para os alunos dele, são vários, e aí vocês vão ficar sem. Vaga limitada, né? E assim, você quer alguém que vai realmente te dar a mão, pegar na sua mão ali e te guiar, né? Te orientar em relação ao que você está fazendo. Eu fiz questão, na hora de a gente montar, né, o cronograma da mentoria, a gente tem o período de aula, que é online, ao vivo, gravado, e eu disponibilizei nesse dia, né, nesse agendamento, a tarde toda, até as 8 horas da noite, eu estou disponível para fazer agendamento para te ouvir. Qual que é o seu problema na fazenda? Como é que eu posso te ajudar? Que gargalo que você está passando? Qual que é a dificuldade? Eu estou com problema de aborto, taxa de prenhez baixa, CCS alta, mortalidade de bezerra, baixa produtividade na lavoura. É de bovinocultura de leite? Traz pra gente que nós vamos junto aí tentar entender esse histórico e realmente ser uma mentoria, né? Eu tive um pouquinho de receio lá no começo. Vai usar o nome mentoria mesmo? Porque virou modinha, né? Mentoria é no sentido de te orientar, te guiar, te ajudar, né? Então nós vamos estar lá num grupo de WhatsApp junto para isso, para trocar ideia. E quem já foi meu aluno sabe muito bem de que eu tô... Para mim, o meu prazer é meu aluno fazer contato comigo para tirar uma dúvida. Isso realmente me move poder
ajudar aí a campo, né? E assim, eu falo que se fosse só uma aula gravada, já valeria, porque, assim, depois que eu formei, eu comentei que eu continuo sempre investindo em adquirir cada vez mais conhecimento, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando evolução. Mas essa ferramenta, principalmente para uma pessoa que está quase se formando ou recém-formada, ela é assim, não tem preço. Você tem uma pessoa com muita experiência, né, que já viu quase que de tudo aí na atividade, podendo te trazer um norte ali quando você estiver atuando, né? Isso é muito importante. E a ideia é de fato, assim, você chegou numa situação de que você precisa tomar uma decisão muito complexa no momento da sua visita, você tem a liberdade de me ligar sendo meu mentorado, né? Tô aqui na fazenda, preciso fazer isso e isso, o histórico é esse. Às vezes, só com aquelas informações, eu vou te passar uma lista de coisas, de dados que precisam de ser levantados, né? Mas às vezes você vai atentar para uma coisa que a pessoa nem imagina. Você lembrou de olhar isso? Você conferiu aquilo outro, Exato. né? Ter para quem ligar é bom demais, né? Exatamente, né? Aprenda com quem veio antes e a pessoa está disposta a segurar a sua mão. E aqui, ela tá falando que vai parar às 8 da noite. Eu vou cobrar. Eu duvido que se tiver uma discussão boa dele, ele vai parar às 8 da noite. Mas aqui duvido. a gente, ela é assim, eu admiro muito ela porque eu falo que é difícil achar uma pessoa que gosta mais de vaca que eu. Mas acho que ela gosta um pouquinho mais. Não pega bom, hein? E quando a gente gosta, assim, principalmente dessa atividade, parece que até quando a gente tá no momento social ali, tomando uma cerveja, só fala de vaca, cara, não sabe falar de mais nada, assim. Com certeza. Né? Fala não. As pessoas olham de longe e falam, com certeza tá falando de vaca. Não, lá em casa, eu e meu marido, a gente só fala de leite. Só fala de leite, de vaca. Chega em casa à noite, quando vai ver, tô assistindo vídeo de fazenda de fora. Não tem base. É um vício. Eu vi isso mesmo. No último treinamento do agroequilíbrio, tinha um aluno aqui da Cia do Leite que precisava marcar uma reunião com o supervisor. Aí o aluno foi e mandou mensagem assim: fulano, hoje é o último dia, então acredito que vai acabar um pouco mais cedo, aí a gente pode marcar. Aí o supervisor respondeu assim: com a Deliene? Esquece. Último dia acabar mais cedo? Filha, Nossa, iludida. Aí é que tem que aproveitar até o final. Tanto é bom falar desse tema que a gente não viu a hora passar. A gente tá aqui com mais de 1 hora de podcast. Vou passar aqui para essa mesa ilustre dar aí a sua última contribuição, né? Um resumo que acha que pode deixar de mensagem final para os nossos ouvintes. Vou deixar aqui o espaço aberto, tanto para a Deliene voltar aqui como host, como convidada. É sempre uma honra ter você nessa mesa. Rafael, muito feliz que você abriu as portas agora, descobriu onde fica o podcast e vai voltar no Mamíferos. A gente tem muito o que conversar. Antes aqui a gente estava falando de vários tópicos interessantes e a gente precisa explorar muito disso ainda. E Karina também. Vamos lá, o que vocês deixam de mensagem? Pode começar, Rafael. Começa as meninas, né? Deixa eu por último. Um gentleman. Aline, foi um bom negócio. Ele não é um ogro, né? Não, tá mais pra príncipe. Vamos lá. Eu vou começar como a mais recente aí formada, né, que tá novinha no mercado. Só pra falar que ela é nova. Mas, gente, não frustrem. Tipo assim, o mercado, ele abraça a gente, você tem que ter disposição. É o que falou sobre questão de abrir mão, de ganhar muito no começo para aprender. Isso é muito real. A gente tem que abaixar um pouquinho o tupete, colocar o pé no chão e aproveitar as oportunidades que aparecem. Não deixar subir muito na cabeça, ser humilde, perguntar mesmo. Gente, a gente acabou de sair da faculdade, a gente não tem obrigação de saber tudo. E tem muita gente disposta a ajudar. Tem exemplo aí, os meninos da V-Milk. Então, seja humilde, corra atrás, pergunte, fala, olha, não sei, você pode me ajudar, você me dá a oportunidade. Que você vai longe. Vem com o tempo recompensa e é muito gratificante. Você encontra muitas pessoas boas no caminho que você vai levar pro resto da vida. É verdade. Acho que mensagem final o ponto mais importante é você estar disposto a estudar eternamente. Esse processo do estudar, ele não acaba nunca. Nunca. Então, é realmente eterno, né? As coisas, elas são muito mutáveis ao longo do tempo. O que era verdade absoluta 10 anos atrás, hoje não é mais. O sistema mudou, a vaca mudou, os implementos mudaram, as pessoas mudaram, o clima mudou, tudo mudou, né? Então, a gente precisa eternamente estar buscando informação. Tem um palestrante, uma pessoa que eu admiro muito, né? Que me dá suporte ali nos meus cursos de nutrição.
Eu já assisti a palestra dele, é a mesma palestra mais de 10 vezes. E é incrível que todas as vezes eu saio com um aprendizado. Então, assim, mesmo se eu ouvir a mesma coisa, o mesmo assunto, o mesmo tema, sempre tem uma sacadinha nova ali, ou de fato alguma novidade que a pessoa traz sobre o tema, né? Então, estudar é o caminho para a gente ter respaldo, né? Para a gente estar atuando de forma mais eficiente a campo. Pensem nisso. Boa. Eu vou ficar então com buscar inspiração. Eu acho que não é falando de idolatria, mas a Adeliane até puxou isso de uma pessoa que ela admira. Eu acho que isso faz a gente mirar ali, né? Onde que eu quero chegar? Uma pessoa que tem uma carreira que você admira ali muito próxima da sua, conversa com essa pessoa. Na maioria das vezes, e aí quase 100% dos casos, essa pessoa vai amar receber um e-mail seu, uma mensagem e trocar ideia. Então aprenda com quem veio antes, coloca nesse lugar de ouvinte. Eu acho que é muito bacana isso. Me ajudou muito, né, nessas várias transições aí. Eu tô há 2 anos nessa parte no gerencial aqui dentro e eu tenho essa inspiração aqui, acho que pode ajudar vocês também. O que eu vou passar de mensagem é mais ou menos um aglomerado aí do que vocês falaram. Ficou por último para fazer colinha. Não, fica mais fácil, né? Tô um pouquinho nervoso a primeira vez. Então, assim, realmente ter uma certa humildade, né? Claro, quando você tem o domínio daquilo que você está passando, passar aquilo com segurança, mas ter humildade para aprender e para reconhecer as suas limitações. E, assim, no mercado de trabalho, pelo menos de início, busca algum local que vai te oferecer o que é mais importante de tudo, que é mais conhecimento, é desenvolvimento. Tem diversas empresas aí da parte comercial que vão te dar muito treinamento. Tem empresas da parte de assistência técnica, como é a Companhia do Leite, que foi até o local onde eu fiz a maior parte dos meus treinamentos pós-formado. E outra dica que a Adeliane também deu foi buscar trabalhar com algum suporte por trás, né? Um laticínio, uma cooperativa. De início, isso vai ajudar demais, né? E é isso, outra questão, voltar naquele assunto, né? Buscar, se você realmente quer trabalhar nessa área, buscar estágio o mais cedo possível com pessoas que vão te deixar pôr a mão na massa, né? Pra não falar outra coisa. Na bosta. Bom demais, pessoal. Muito obrigada. Um brinde. Faltou o leite. Até a próxima.